Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcos Oliveira Santos. Sou pedagogo e músico, mestre em educação e professor EBTT do Instituto Federal Baiano. Aqui é um breve tutorial sobre como fazer um resumo. Algumas questões são importantes, de serem respondidas para alcançar o entendimento conciso e preciso do texto. Agora, é importante que você faça pelo menos a leitura do texto, com releituras, pelo menos 3, o suficiente para que você compreenda o texto. É óbvio que tem textos que são mais simples, com a primeira leitura você já tem uma compreensão satisfatória, mas em se tratando de trabalhos acadêmicos, é importante na primeira leitura você ir fazendo uma sinalização dos pontos que mais lhe chamou a atenção e depois você faz uma releitura para melhor aprender a compreensão a respeito do texto. Então, para que você possa fazer um resumo, algumas questões a serem respondidas demanda essa compreensão das ideias que estão sendo discutidas. Então, a primeira questão: saber do que fala o texto. A resposta revela o tema ou o assunto da unidade. Então, você lê um livro, você lê um texto. O texto fala sobre o quê? Então, a resposta ela subtende justamente a temática que está sendo abordada por essa produção textual. Capta-se a problematização do tema. O que provocou o autor? Qual é a questão de pesquisa? Que dificuldade é necessária ser respondida? Porque a problematização é exatamente o combustível de uma pesquisa, ela que vai mover o ato de pesquisar. A outra questão: o que o autor fala sobre o tema? Como ele responde a essa dificuldade, a essa problematização do tema? Uma vez que você traz essa resposta, a resposta a essa questão ela vai revelar a tese ou a ideia central do texto. Próxima questão: defesa da tese, argumentação. Como o autor demonstra sua tese? Como comprova sua posição básica? Qual foi o seu raciocínio, a sua argumentação? Então, quais foram as ideias que ele colocou em organização lógica? Que tipo de abordagem? Qual autor ou autores que sustentaram as suas ideias? E que tipo de análise realizada por esses autores, que dão sustentação a essa posição que o autor está defendendo. E aí você tem o raciocínio dessa argumentação. Então, algumas questões em relação à formatação básica, elas têm, que são as seguintes. O resumo é feito num único parágrafo, costuma-se usar a fonte Arial ou Times New Roman, como assim está determinado na ABNT. Tamanho 10, alinhamento justificado, espaçamento simples e com no máximo 250 palavras. E tem que ter também as palavras-chave. Eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte: essa aqui é a regra que geralmente eu adoto com meus alunos para a gente fazer a atividade. A BNT está sempre sofrendo atualização, então algumas dessas informações, alguns desses elementos, pode ser que elas não sejam mais em uso, não estejam mais em uso na atualidade. Mas enfim, o trabalho que eu peço, eu dou como referência essas recomendações. Então, uma observação: resumo não é a mera redução de parágrafos. Não é você pegar um texto e cortando alguns elementos de parágrafos, que inclusive vai prejudicar a própria interpretação exposta, mas é exatamente a compreensão de maneira concisa e precisa daquilo que o texto está, ou o livro está expondo. Então, o resumo pode ser escrito com outras palavras, desde que as ideias sejam as mesmas do texto. Você pode fazer isso. Outra observação é que resumo ele é individual.
resultado de uma compreensão particular, né, que você faz sobre a sua leitura. Então a gente tem um exemplo aí de um artigo que está sendo discutido na disciplina PPP3, né, Pesquisa e Práticas Pedagógicas, que traz o tema da educação e diversidade. O artigo é intitulado A Diferença e a Diversidade na Educação. Então, no seu resumo, você vai colocar o cabeçalho, né, o nome do instituto, o seu nome, logo embaixo o nome do professor, conforme está aí, o nome da disciplina e a data em que você fez a atividade. Lembrando que geralmente essas atividades elas são solicitadas no 5º dia útil após o recebimento do vídeo. A gente estabelece o prazo nesse momento, né, de atividades à distância por uma questão de poder nos organizarmos, né, e darmos continuidade na sequência lógica planejada dos conteúdos da disciplina. Mas não que isso vai incorrer em alguma falta, né, de caráter quantitativo, né, uma avaliação que vai gerar uma nota. Não, de forma alguma. Uma avaliação que ela só tem mesmo o pressuposto de uma formação. Então a gente estabelece os prazos, vocês se organizam dentro do possível, entregam. Se não, pode entregar depois também, não tem problema. Então, título: A Diferença e a Diversidade na Educação. Você pode colocar assim, né, o nome dos autores. Pode inclusive empregar a citação da referência do artigo, né, da forma como o artigo ele é citado, você pode colocar. Então, com relação à atividade que eu solicitei a vocês, no primeiro vídeo, na parte 2, vocês vão ver lá já a referência pronta do texto que foi solicitado. Aí vem, com relação especificamente a esse texto, a diferença e a diversidade na educação, a primeira pergunta feita é justamente essa. Saber do que fala o texto, né? A resposta a essa questão revela o tema ou o assunto da unidade. Então, nesse caso específico, o texto se remete ao conceito de diferença e diversidade na educação, muitas vezes tomado como sinônimos, e as autoras alertam sobre as consequências conceituais e concretas desse tipo de abordagem. Primeira questão resolvida. A segunda, capta-se a problematização do tema. O que provocou o autor e qual dificuldade deve ser respondida? Pelo menos 3 concepções teóricas assumem um posicionamento sobre essa temática, evidenciando um discurso ideológico que camufla a realidade social. Outra questão, o que o autor fala sobre o tema? Como responde à dificuldade? A resposta a essa questão revela a tese ou a ideia central do texto. Quando a diversidade e a educação são postas no mesmo campo conceitual, as desigualdades no meio societário ficam ocultas e logo as estruturas sociais se mantêm intactas sob o pretexto da tolerância e do diálogo, evitando assim qualquer margem para conflitos. Outra questão, a defesa da tese e a argumentação. Como o autor demonstra sua tese e como comprova sua posição básica, qual foi o seu raciocínio e sua argumentação. No meio educacional, isso implica a concepção de uma heteronormatividade estética branca que funciona como combustível para o racismo, o preconceito e a micropolítica fascista. É preciso intensificar as diferenciações, incitá-las, criá-las, produzi-las. Então, tem a questão, né, que ele coloca, a argumentação, e por sua vez vem também uma finalização sobre a questão levantada. Então, repetindo, você vai fazer a formatação usando essas regras, que elas podem não estar atualizadas com a nova ABNT, mas a gente considera, se você colocar dentro dessas normas aqui, que é no único parágrafo, fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado, espaçamento simples e com no máximo 250 palavras. Usar 3 a 4 palavras-chave, né? Essas se referem às unidades analisadas no desenvolvimento do tema, porque todo texto, todo artigo, toda produção textual, ela vai se debruçar sobre uma questão, né? Essa questão ela vai ser analisada a partir
de um campo teórico, né, de um conjunto de obras ou de autores que vão fundamentar esse posicionamento. Essa tese ela vai estar se apoiando em unidades de análise da realidade, que é o que nós chamamos de palavras-chave. Né? Nesse caso aqui, nós temos a palavras-chave diferença, diversidade, desigualdade e preconceito, que foram elementos empregados na produção do texto para o desenvolvimento do mesmo. Então, no geral, você vai pegar todos aqueles elementos, né, todas aquelas respostas, e juntar cada um daqueles, e aí você forma o resumo. É interessante você ler e verificar se esses parágrafos eles têm uma lógica de continuidade, né? Se existe coesão e coerência entre eles. Se não tiver, você vai fazendo essa ligação, né? Fazendo uso de alguns conectivos, para não deixar os parágrafos isolados entre si. Então, juntou todas aquelas respostas, a gente tem o resumo e no finalzinho as palavras-chave. Tá certo? Então é muito simples você fazer um resumo. Agora, como eu disse, você tem que compreender o texto. Né? Faz uma primeira leitura fechando, depois você vem revisando na segunda leitura. E se ainda não ficou claro, recomendo que você faça mais uma terceira leitura. Então é isso aí, essa é a nossa atividade. Em outras oportunidades que solicitar o resumo, vocês já têm como referência esse vídeo. Então, um grande abraço e até o próximo tutorial.